Olá! Bem-vindo à 13ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Um dia, no ambulatório da residência de psiquiatria, escutava uma discussão de caso. Eu conhecia a paciente, a gravidade do transtorno e seu longo histórico de internações. Naquela ocasião, supervisor e residente revisavam os inúmeros tratamentos aos quais ela havia sido submetida. Constatavam que nenhum havia sido minimamente eficaz. E não bastasse isso, foram com frequência acompanhados por efeitos colaterais. Vendo-os, então, tal e qual a paciente, angustiados, impotentes e frustrados, à procura de nova abordagem que trouxesse resposta ou esperança, refleti com tristeza. A psiquiatria também tem seus pacientes terminais. 10 anos separam aquela tarde do meu momento atual. Recentemente, senti-me encurralada na condução de paciente igualmente grave. Muito, quase tudo, ouso dizer, já havia sido feito. Medicações diversas em doses supramáximas, estratégias de potencialização, revisão diagnóstica, internações, intervenção familiar, equipe multidisciplinar, psicoterapia, enfim, o que há em protocolos e guidelines. A cada retorno, a constatação: não só não ajuda, como às vezes atrapalha. Dia desses, revendo e aventando condutas, minha memória levou-me de volta àquela tarde da residência e pensei: e se, ao invés de buscarmos algo a mais, buscarmos algo a menos? Ou melhor dizendo, será que esse algo a mais de que a paciente precisa não é algo fora do escopo medicamentoso, hospitalar, intervencionista? E é assim, caro ouvinte, que começa a minha história de estudo da psiquiatria paliativa, tema que até então me era quase desconhecido. Nesse episódio, trago um resumo do que li e refleti. Mas, antes de prosseguir, não custa lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e do Vinícius, da qual me sinto honrada em colaborar. Antes sustentado com recursos próprios, nosso podcast agora conta com o patrocínio da clínica Elibre, que oferece padrão de excelência em internações psiquiátricas. O principal objetivo do PQ Podcast não mudou por conta disso. Continua sendo trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes da área, de maneira responsável, didática, embasada e crítica, com a vantagem de que pode ser escutado onde e quando quiser. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente.
Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Comecemos com um breve histórico do cuidado paliativo. Oficialmente, o termo surgiu no Reino Unido, na década de 60 do século passado. A enfermeira, médica e assistente social Cicely Saunders, que dedicou sua vida ao estudo e prática do alívio do sofrimento humano, fundou em Londres, em 1967, o St. Christopher's Hospice. Esse serviço oferecia cuidado integral aos pacientes, buscando alívio do sofrimento físico e psicológico, sem focar necessariamente na cura. Essa abordagem foi denominada cuidado paliativo. Na década de 70, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross trouxe o movimento para a América e dali ele se disseminou. Apesar da terminologia recente, a prática é mais antiga. Durante as cruzadas, na Idade Média, havia pelo caminho locais que se destinavam a abrigar doentes, famintos, gestantes, órfãos e leprosos. O objetivo era acolher, proteger e aliviar o sofrimento. Não por coincidência, o vocábulo paliativo deriva do latim pallium, nome dado ao manto usado pelos cavaleiros para protegê-los das tempestades do caminho. Inicialmente, o cuidado paliativo era destinado exclusivamente a pacientes terminais, geralmente oncológicos. 2 décadas depois de seu surgimento, com o avanço dos tratamentos, aumento da expectativa de vida e maior prevalência de condições crônicas, o conceito foi ampliado. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde define cuidado paliativo como, abre aspas, forma de assistência promovida por equipe multidisciplinar, que visa a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação cuidadosa e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Fecha aspas. Portanto, a população atualmente elegível para o cuidado paliativo é muito maior, já que engloba qualquer portador de condição que ameace a continuidade da vida. Essa ameaça não precisa ser imediata. Doenças crônicas que reduzam a expectativa de vida ou cursem com sintomas incapacitantes que gerem sofrimento acentuado para portador e cuidadores estão no escopo da abordagem. Infelizmente, o termo ainda é com frequência interpretado de forma equivocada, inclusive por profissionais de saúde, como indicativo de que o paciente está se encaminhando rápida e inexoravelmente para a morte. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Na esteira da ampliação do conceito de cuidado paliativo, a discussão chegou à psiquiatria. Seria a abordagem paliativa uma possibilidade prática para o psiquiatra? Se sim, o que e como seria? A primeira proposta de definição do termo foi publicada em 2016 por Treixel e colaboradores. Eles a definiram como abordagem que visa aumentar a qualidade de vida do paciente e familiares, auxiliando-os a enfrentar os problemas associados a transtornos mentais graves e persistentes. O cuidado inclui prevenção e alívio do sofrimento através de identificação e abordagem de demandas físicas, mentais, sociais e espirituais que surjam nesse contexto. O foco da abordagem consiste em reduzir danos e evitar intervenções psiquiátricas de eficácia questionável. Bem parecido com o da OMS, não? Em artigo de 2022, intitulado Palliative Psychiatry in a Narrow and in a Broad Sense, a Concept Clarification, Westermer e colaboradores também propõem definições ao termo. Segundo essa referência, no sentido mais restrito, a psiquiatria paliativa seria a provisão de cuidados à pessoa que esteja morrendo
em decorrência de grave transtorno mental. Por exemplo, paciente com anorexia nervosa refratária em estágio terminal e irreversível de desnutrição. Já o conceito mais amplo incluiria qualquer abordagem cujo objetivo principal fosse de aumentar a qualidade de vida do paciente, evitando estratégias de impacto questionável ou negativo. Aqui, a remissão ou a atenuação de sintomas, a cura do transtorno ou o aumento de vida não são a meta, embora possam acontecer. Nesse ponto, adianta um questionamento que é possível que esteja em sua mente. A abordagem dos pacientes terminais com doenças não psiquiátricas e que estejam em sofrimento mental não seria uma definição de psiquiatria paliativa? A resposta é não. Essa atuação do psiquiatra não é englobada pelo termo psiquiatria paliativa. Ela é, em geral, chamada de psiquiatria no cuidado paliativo ou cuidado psiquiátrico na medicina paliativa. Voltando aos artigos mencionados. Embora as definições propostas, especialmente as mais amplas, sejam semelhantes, cabe salientar que o artigo de 2022, ao contrário do primeiro, de 2016, não inclui a redução de danos como meta da psiquiatria paliativa. Em comum, ambos enfatizam que a abordagem se destina a pacientes com transtornos mentais graves, ou seja, portadores de quadros refratários, crônicos que cursem com acentuado prejuízo funcional ou ameaça à vida. São exemplos: os quadros depressivos refratários e recorrentes com múltiplas tentativas de suicídio, os de esquizofrenia refratária à clozapina e os de anorexia nervosa grave e refratária. Também comum, as duas definições destacam que o cuidado paliativo pode cursar em paralelo com estratégias de recuperação, remissão e cura. Ficou confuso? Tudo bem, eu também fiquei quando esbarrei nessa aparente contradição. Avante, vamos elucidar. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas na minha voz. Não me deixe só. Para esclarecer a questão, vamos compreender a diferença entre psiquiatria curativa, de reabilitação e paliativa. No artigo de Westermer, é pontuado que a diferença está no foco da abordagem. A psiquiatria curativa tem como foco a remissão, idealmente completa, dos sintomas apresentados pelo paciente. Como consequência, pode haver redução do sofrimento e prejuízos causados pelo transtorno, bem como melhora do funcionamento psicossocial, redução do sofrimento e aumento da qualidade de vida. Cabe aqui salientar que o termo curativa para essa abordagem parece-nos otimista demais. Já a psiquiatria de reabilitação propõe estratégias cujo foco seja a melhora do funcionamento psicossocial do paciente, ainda que os sintomas não estejam controlados satisfatoriamente. Essas intervenções podem ter como consequência redução do sofrimento e aumento da qualidade de vida. Finalmente, a modalidade paliativa visa a redução do sofrimento e aumento da qualidade de vida, a despeito de controle sintomático ou retomada de funcionalidade. Para tanto, além de implementação de estratégias individualizadas, há o esforço consciente de evitar abordagens de impacto inexistente ou negativo. Caso você tenha compreendido de fato o conceito atual e mais amplo de cuidado paliativo, perceberá que as três abordagens não são, de fato, excludentes. Para exemplificar, tomemos como exemplo um paciente com esquizofrenia grave em uso de olanzapina 30 mg, muito atormentado por alucinações auditivas proeminentes e ideação suicida recorrente, e que passa os dias trancado em seu quarto desde o surgimento do quadro, há 3 anos. A abordagem curativa seria a troca do antipsicótico por clozapina, visando a remissão das alucinações e da ideação suicida. A de reabilitação teria como foco o estímulo e capacitação para que ele se isole menos e execute tarefas de autocuidado, como tomar banho e escovar os dentes diariamente. Por fim, a estratégia paliativa
seria a prescrição de benzodiazepínicos visando a atenuação do estado ansioso que ocorre na vivência dos sintomas psicóticos. Repare que essas 3 abordagens podem ser implementadas paralelamente ou em sequência, mas sempre tendo em mente evitar excessos e fazendo uma coisa de cada vez, para que se possa avaliar o resultado, muitas vezes modesto, de cada intervenção. Em psiquiatria paliativa, menos é mais. Como é de se esperar, o tema é controverso, desperta debates acalorados e reflexões interessantes, algumas das quais você pode consultar nas referências desse episódio. Vou destacar 2 pontos levantados pelos críticos do tema. O primeiro questiona a necessidade do conceito. Não temos notícia de endocrinologia ou reumatologia paliativa. Nesse sentido, qual seria a justificativa de conceituar psiquiatria paliativa e considerá-la potencial sub-área da especialidade? O segundo ponto parte do princípio que, uma vez que dificilmente pode-se falar em cura dos transtornos mentais, que diferença faz nomear uma estratégia como sendo paliativa ou não? Não seria toda a psiquiatria uma abordagem paliativa em seu sentido mais amplo? No que diz respeito ao primeiro questionamento, penso que sim, o conceito da OMS pode ser suficiente, tal como é para as demais especialidades. As demais especialidades parecem ter, porém, algo de que a psiquiatria ainda carece: o reconhecimento. Enquanto outras especialidades parecem reconhecer com mais facilidade pacientes elegíveis à paliação, na psiquiatria a abordagem pode soar escandalosa e até inadmissível para profissionais e pacientes. Isso torna nossos pacientes mais expostos a estratégias de intervenção ineficazes e lesivas, e mais vulneráveis à propaganda enganosa e apelos charlatanistas. Nesse sentido, o uso do termo psiquiatria paliativa pode ser útil para que a questão venha à tona e seja debatida em um meio que frequentemente não a reconhece. Mas considerar psiquiatria paliativa como possível subespecialidade seria contraproducente. Todo e qualquer psiquiatra deve conhecer o conceito, atentar-se a ele e capacitar-se para reconhecer as situações que demandem essa abordagem. Com relação ao segundo ponto, considero exagero tomar a psiquiatria inteira como paliativa, assim como apontei como demasiado otimista classificá-la como curativa. À luz dos conceitos atuais, ainda que tenha sido ampliada, o cuidado paliativo ainda é estratégia reservada para situações graves que ameacem a vida ou comprometam gravemente seu funcionamento e qualidade. Ainda há muito a avançar, não há dúvidas. Talvez o maior desafio do tema seja o de abandonar a crença distorcida, porém ainda enraizada em muitos de nós e de nossos pacientes, de que paliativo significa desistência, covardia e rendição. Caso olhemos de perto, na realidade é o oposto disso. Aplicar o cuidado paliativo exige persistência, coragem e luta, mas de forma não tão facilmente reconhecível. Retomemos o poema que abre esse episódio. O paciente grave pode sentir que a vida lhe esteja sendo negada em decorrência da doença que o acomete, se arrasta e para a qual não há tratamento eficaz. Uma vida inteira que poderia ter sido, mas que não foi. O médico, nesse cenário, também pode se afligir. Será que não vale mesmo a pena o pneumotórax? O olhar paliativo aqui percebe algo sutil. Nesse momento, quem aprisiona o paciente é muito mais a busca desesperada pelo tratamento do que a doença em si. Tentar o pneumotórax o coloca em um leito, o expõe à possibilidade da dor, das complicações, priva-o do convívio com os seus, dificulta as interações, adia ou impede a reflexão honesta acerca do que de fato vem lhe tirando a vida. E no final das contas,
pouco ou nenhum efeito tem no quadro pulmonar. O tango argentino tampouco age sobre a febre ou a hemoptise, mas tem a seu favor a honestidade de não carregar a promessa de fazê-lo. E, adicionalmente, muito embora não tenha a capacidade de impedir que a vida do paciente seja curta, oferece, através da beleza e da arte, a chance e o conforto de evitar que ela seja pequena. Abandonar o discurso da cura para adotar o discurso do possível pode ser libertador. Em outro episódio que já está no forno, abordarei outro aspecto desse tema, o risco de se paliativar precocemente um paciente, mas por limitações muito mais do médico do que pela gravidade e cronicidade da doença que o paciente apresenta. Um abraço e até a próxima. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.